Conforme combinado, eu vou fazer com vocês agora um exercício para fixar um pouquinho melhor aquilo que a gente havia discutido sobre a pressão hidrostática. Esse exercício ele começa assim: um reservatório cilíndrico de 2 metros de altura e base com área de 2,4 metros quadrados foi escolhido para guardar um líquido cuja massa específica vale 1,2 gramas por centímetro cúbico. Durante o enchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8 metros, o reservatório não suportou a pressão e se rompeu. E ele quer que você calcule qual é o valor da força máxima que está sendo feita sobre o fundo do recipiente, sobre o fundo do reservatório, que provocou seu rompimento. Então aqui nós temos que observar o seguinte: este reservatório ele tem 2 metros de altura, só que ele não conseguiu ser completamente cheio, porque o líquido, quando atingiu a altura de 1,8 metros, essa informação está aqui, ó. Quando ele atingiu a altura de 1,8 metros, este reservatório não suportou a pressão e rompeu. Então perceba que a altura da coluna de líquido não é de 2 metros, a altura do próprio reservatório é só de 1,8. De qualquer maneira, como eu falei que este é um exercício que envolve pressão hidrostática, eu vou tentar resolver este problema utilizando o conceito de pressão hidrostática e utilizando uma equação em que apareça a força que é feita sobre o fundo do recipiente. Vimos numa das primeiras videoaulas de hidrostática que a força aparece na equação da pressão desse jeito aqui, ó. Portanto, eu posso escrever que a força é o produto da pressão pela área. A área do fundo do reservatório é até que tem, né? Está aqui, ó, 2,4 metros quadrados. Agora, o valor da pressão que está sendo feita sobre o fundo do recipiente, isso a gente não tem. E essa pressão é justamente a pressão hidrostática. Então eu preciso calcular o valor dela para que eu possa inserir o valor nesta equação e eu matar o problema. Então, como eu estava mencionando, para calcular a força precisa da pressão hidrostática que não tem. Então, vamos recorrer à equação da pressão hidrostática, que é calculada fazendo-se o produto da densidade pela gravidade pela altura da coluna de líquido. Nós temos todos esses dados aqui. A densidade do líquido, a massa específica, né, para líquidos, esses conceitos podem ser considerados como equivalentes, é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Mas a unidade em que esta densidade, essa massa específica está sendo expressa, vai de encontro com a recomendação que eu havia dado na aula anterior, na videoaula anterior. Porque a gravidade, de uma forma geral, ela é expressa em metros por segundo ao quadrado. Como já tinha mencionado, nunca vi um exercício em que a gravidade fosse expressa em centímetros por segundo ao quadrado. O que eu quero dizer com isso é que se a gravidade está em metro por segundo ao quadrado, tá? Embora não apareça nesse problema, ela está expressa na unidade oficial. Então, a altura da coluna de líquido tem que ser expressa na unidade oficial, e está 1,8 metros. Deixa eu só identificar neste... tá aqui, ó, já tinha identificado a altura. E a densidade, a massa específica, tem que ser expressa na unidade oficial também, e ela não está. Ela está em grama por centímetro cúbico. Então, lembrando que a unidade oficial para a densidade, para a massa específica, não é o grama por centímetro cúbico, é o quilograma por metro cúbico. E na primeira videoaula de hidrostática, eu mencionei que para se fazer a conversão desta unidade, que não é oficial, para o quilograma por metro cúbico, a unidade oficial, se faz essa conversão multiplicando-se por 1000. Pois bem, o 1,2 vezes o 1000 vai dar justamente 1.200 kg por metro cúbico. Pois bem, a única coisa que me impedia de calcular a pressão hidrostática eu já resolvi, que é a densidade expressa numa unidade inadequada,
Agora eu vou colocar estes dados que eu tenho na expressão da pressão para calcular o valor dela. A densidade é de 1.200, a gravidade vale 10 e a altura da coluna de líquido vale 1,8. Pois bem, se a gente multiplicar estes termos todos aí, o produto de 10 por 1,8 por 1.200, deixa eu fazer isso mentalmente, 180, 216, seguido de 2 zeros. Este é o valor da pressão que o líquido exerce sobre o fundo do recipiente. Pois bem, só que na prática não foi isso que o problema pediu, né? Ele pediu força, mas eu mencionei no início da resolução deste exercício que para calcular a força eu precisava da pressão que estava sendo feita sobre o fundo do recipiente. Algo que eu já tenho. Então vou colocar aqui, ó, 21.600 multiplicado pelo valor da área, que é de 2,4. Agora é só fazer o produto destes dois números. Tinha feito essa multiplicação antes, dá 51.840. E aí vem aquela velha questão importante que o povo eventualmente esquece, a questão das unidades. Então, se eu me preocupei em deixar tudo na unidade oficial, aquilo que o programa pediu para eu calcular tem que estar expresso na unidade oficial, que é o Newton. Portanto, a força no fundo do recipiente é de 51.840 newtons. Ok, moçada? Pois bem, esse exercício um pouco mais matemático, eu vou, sobre pressão hidrostática, eu vou procurar sempre que possível alternar resoluções de exercícios mais matemáticos, de cálculo, com questões um pouco mais teóricas. Por hora a gente vai ficar com essa questão um pouco mais matemática, está certo? Então tá certo.